Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Ezequiel. Parte 5. Lei do Novo Israel. Do capítulo 40 ao capítulo 48. Do capítulo 40, versículo 1 ao capítulo 41, versículo 26. Introdução. No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no 10º mês, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou, no curso das visões divinas, à terra de Israel. Ele me colocou nos cimos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se, do lado do meio-dia, as construções de uma cidade. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: Filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. Visão do novo templo. O muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor de 6 côvados, cada côvado tendo 1 palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura, também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 1 cana de profundidade. Cada câmara tinha 1 cana de comprimento e 1 cana de largura. Entre cada câmara havia 5 côvados. A soleira do pórtico do lado do vestíbulo para o interior media 1 cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico para o interior. Ele tinha 8 côvados e suas pilastras 2 côvados. Esse vestíbulo do pórtico estava situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de 3 de cada lado. Tinham todas as 3 as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta, 10 côvados. A extensão do pórtico era de 13 côvados. Diante dos cômodos havia uma barreira de 1 côvado de cada lado. A própria câmara media 6 côvados em cada direção. Mediu o pórtico desde o teto de uma câmara até o teto da outra, 25 côvados de largura de porta a porta. Depois contou 60 côvados para as pilastras, perto das quais se encontrava o átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta interior era de 50 côvados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico. Havia o mesmo nos vestíbulos. Janelas se encontravam em toda a volta, dando para o interior. Sobre as pilastras havia palmeiras. Em seguida, ele me fez entrar no átrio exterior, onde vi câmaras e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sobre esse lajeamento havia 30 câmaras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos
numa extensão igual à de toda a extensão desses pórticos, era o pavimento inferior. Ele mediu a largura desde a frente do pórtico inferior até diante do átrio interior, 100 côvados ao leste e ao norte. Quanto ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 3 de cada lado. Suas pilastras e seus vestíbulos tinham as mesmas dimensões que as do primeiro pórtico, 50 côvados de extensão por 25 de largura. Suas janelas, seus vestíbulos e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as do pórtico oriental. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente aos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico ao outro contou 100 côvados. Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde vi o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo que mediu tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha em todo o seu âmbito, assim como seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia 50 côvados de extensão por 25 de largura. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte havia palmeiras em suas pilastras. O átrio interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico ao outro, para o meio-dia, contou 100 côvados. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional, o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmaras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como seu vestíbulo, estavam guarnecidos de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 côvados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia vestíbulos de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras. Subia-se até aí por uma escada de 8 degraus. Depois conduziu-me ao pórtico oriental do átrio interior, que ele mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmaras, pilastras e vestíbulo. O pórtico, assim como seu vestíbulo, estavam guarnecidos de janelas em toda a sua extensão. Suas dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia de uma e outra parte palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional, que mediu e no qual encontrou as mesmas dimensões, do mesmo modo que em suas câmaras, pilastras e vestíbulo. Havia janelas em toda a volta. As dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia de uma e outra parte palmeiras em suas pilastras e uma escada de 8 degraus. Havia uma sala cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos. Era lá que se lavavam os holocaustos. No vestíbulo do pórtico encontravam-se de uma e outra parte 2 mesas, nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior, do lado norte, para quem subia do pórtico, encontravam-se 2 mesas, e 2 outras mesas do outro lado do vestíbulo deste pórtico. Assim, 4 mesas de cada lado do pórtico, o que perfaz 8 mesas, nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, 4 mesas de pedra de cantaria, de comprimento de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios. Havia bordas da largura de 1 palmo em todo o âmbito interior. Era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas. No átrio interior, fora do pórtico interior, ficavam os lugares dos cantores,
um do lado do pórtico setentrional, olhando para o sul, outro do lado do pórtico oriental, olhando para o norte. O homem disse-me: esta câmara, que olha para o sul, é reservada aos sacerdotes que têm a guarda do templo, e a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Esses são os descendentes de Sadoc, únicos descendentes de Levi que podem aproximar-se do Senhor para o servirem. Mediu o átrio, era um quadrado de 100 côvados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício. Ele conduziu-me então ao vestíbulo do templo, cujas pilastras mediu 50 côvados de cada lado, enquanto a largura do pórtico era de 3 côvados de cada lado. O vestíbulo tinha 20 côvados de comprimento por 11 de largura. Chegava-se aí por degraus. Junto às pilastras de uma e outra parte, havia 2 colunas. Depois, este homem me fez entrar no templo, cujas pilastras mediu. Tinham 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, largura da tenda. A largura da entrada era de 10 côvados e os 2 lados da porta tinham ambos 5 côvados. Ele mediu a extensão do templo, 40 côvados, e sua largura, 20 côvados. Em seguida, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada, 2 côvados. Depois a porta, 6 côvados, com uma largura de 7 côvados. Mediu aí a extensão de 20 côvados e uma largura de 20 côvados do lado do templo e me disse: é o Santo dos Santos. Mediu a parede do edifício 6 côvados e a largura do edifício lateral que rodeia a torre do templo, 4 côvados. As câmaras laterais superpostas eram em número de 3 vezes 30. Elas tocavam numa parede construída em torno de todo o edifício, de modo a se apoiar nela sem tocar a parede do templo. À medida que subia, a largura aumentava de um andar ao outro, porque o templo tinha uma galeria circular em cada andar, de sorte que a largura do edifício era mais considerável em cima. Subia-se do andar inferior ao superior, pelo meio. Eu vi em redor do templo uma fiada saliente. Eram os fundamentos das câmaras laterais que mediam uma cana inteira 6 côvados. A espessura da parede exterior do edifício lateral era de 5 côvados. A esta se ajuntava o alicerce do edifício lateral do templo. O espaço não construído até as câmaras laterais era de 20 côvados em toda a volta do templo. As portas do edifício lateral davam para a fiada, formando uma entrada para o norte e uma entrada para o sul. A largura dessa fiada era de 5 côvados em todo o redor. A construção que se elevava defronte ao espaço livre ao ocidente era da largura de 70 côvados. O muro que o cercava era da espessura de 5 côvados e do comprimento de 90. Ele mediu o templo, que tinha uma extensão de 100 côvados. O espaço livre, a construção e suas paredes, tendo também um comprimento de 100 côvados. A largura da fachada do templo com o espaço livre do lado do oriente era de 100 côvados. Ele mediu o comprimento do edifício diante do espaço livre que estava atrás da construção, com as galerias de uma a outra parte, 100 côvados. O interior do templo, os vestíbulos do átrio, os limiares, as janelas gradeadas e as galerias em volta dos 3 lados diante dos limiares eram forradas de madeira do chão até as janelas, as quais estavam fechadas. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins. Os querubins tinham 2 faces, uma figura humana de um lado, voltada para a palmeira, e uma face de leão voltada para a palmeira do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até acima da porta havia representações de querubins e palmeiras, assim como na parte do templo. A porta do templo era do ângulo reto. Diante do santuário havia uma coisa como um altar de madeira.
Sua altura era de 3 côvados, enquanto a largura era de 2 côvados. Havia ângulos protuberantes, sua base e suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: é aqui a mesa que está diante do Senhor. O templo e o santo dos santos tinham cada um uma porta, e cada porta era de 2 batentes que tinham 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, querubins e palmeiras eram figurados nas portas do templo. Na fachada do vestíbulo do exterior havia um anteparo de madeira. Havia janelas gradeadas e palmeiras de uma e de outra parte, nos lados do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo e nos anteparos.